Brasil vem atravessando uma das piores crises hídricas e energéticas da sua história, inclusive pior que a de 2013, do volume morto, da cantareira, tal, todo aquele papo, e obviamente isso vem refletindo bastante no preço das coisas, na inflação e tal. Mas por que que isso está acontecendo no Brasil? Por que que está causando essa crise hídrica e energética? Mudanças climáticas, coisas pontuais brasileiras, questões políticas? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esse assunto, e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, polêmicas, notícias, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Não esquece também, galera, reta final aí para concursos, vestibulares e tal, plataforma completinha de geografia e atualidades para você pré-vestibulando e concurseiro. Tamo junto? Então, vamos lá. Bom, galera, é o seguinte, ó, como vocês puderam perceber, né? Não bastassem as péssimas informações a respeito da economia brasileira, caiu menos 0,1% no segundo trimestre, a gente está tendo um desemprego bastante significativo, acima da casa dos 14%, o real foi a moeda que mais desvalorizou em 2020 e 2021, não a mais, né? Mas entre as 10 mais do mundo, principalmente em 2020, foi uma das piores realmente. E tudo isso vem impactando, claro, numa crise econômica brasileira. É o reflexo, né, uma causa e consequência também da crise econômica brasileira. Só que, além disso, para piorar ainda mais a situação, um dos fatores que mais causam, que mais agravam uma possível inflação, aumento do preço das coisas, que são os combustíveis, fica para um outro vídeo, mas também o preço da energia causado pela crise hídrica, também vem aumentando de maneira bastante significativa. Porque, claro, né, apesar do Paulo Guedes falar, qual o problema de aumentar um pouco o preço da energia? Vai subir um pouco o preço. Não é só isso, né? Quando sobe um pouco do preço da energia, pô, agricultura, indústria, comércio, serviços, tudo depende de energia. Então, consequentemente, a inflação ela passa a ser maior. Tudo vai ser repassado para a gente, mercado consumidor, e, obviamente, o salário nosso não acompanha esse aumento do preço dos produtos, é queda do nosso poder de compra. E aí, se as pessoas consomem menos, pagam menos impostos, as empresas lucram menos, isso gera demissão, enfim, né? Um ciclo vicioso da nossa economia. Mas por que então vem acontecendo essa crise hídrica e essa crise energética? Eu diria para vocês que é uma confluência de fatores naturais, muito mais conjunturais, mas também estruturais, já vamos entender a diferença, e fatores políticos e econômicos também, tá? Quando a gente pega os fatores naturais, a gente pode falar que as mudanças climáticas, obviamente, elas vêm impactando. Esse ano, por exemplo, tivemos enchentes recordes na Índia e na China, por exemplo. Tivemos queimadas de novo no sul da Europa, queimadas na Califórnia, 50 graus no Canadá, temperaturas negativas aqui no Brasil, em São Paulo, por exemplo, coisa que geralmente não acontece. Então, obviamente, as mudanças climáticas estruturais, elas têm um papel significativo. Mas, além disso, o regime de chuvas, a menor quantidade de chuvas no Centro-Sul, ela foi causada principalmente por conta do fenômeno chamado de Laninha. A Laninha, ela acontece, bem resumidamente, tá? Tem vídeo aqui no canal falando com mais detalhes do que é a Laninha, mas os ventos alísios, eles se fortalecem, que são os ventos que sopram do trópico em direção ao Equador, e impedem a chegada de massas úmidas provenientes da Amazônia, os chamados rios voadores. Então, de novo, né, a Laninha acontece independente da ação humana, pelo menos é o que a ciência sabe explicar até o momento. Então, a Laninha acontecendo esse ano, a gente teve menos chuvas concentradas no Centro-Sul, mas, por incrível que pareça, mais chuvas concentradas no Norte e no Nordeste. Tanto que, por exemplo, a gente está falando de secas para o Centro-Sul do país, essa não é a realidade do Nordeste, por exemplo, e não é a realidade do Norte do país. Só que grande parte da produção urbana, industrial, enfim, do consumo, efetivamente, está na porção centro-sul do nosso território. Então, por isso que a gente está sendo impactado pelo aumento da questão, né? Pelo aumento do preço, pela crise energética e tal. Obviamente também, o desmatamento da Amazônia não pode ter colaborado? Com toda certeza. Ano a ano, o desmatamento da Amazônia ele vem crescendo, a gente percebe pelos dados do INPE e tal, e isso faz com que menos umidade, por conta da evapotranspiração, a árvore, né, as vegetações, elas têm a capacidade de jogar umidade para a atmosfera. Então a atmosfera fica menos úmida, a massa de ar que se forma na Amazônia e levaria a umidade para o centro-sul do Brasil fica menos úmida, ocasionando menos chuvas. Esse ano foi um ano pouco chuvoso. Aumento do desmatamento da Amazônia, mudanças climáticas e, claro, a própria questão da Laninha, tá bom? Então esses são os fatores um pouco mais conjunturais e estruturais relacionados ao clima. Alguns de impacto causado pelos seres humanos, outros não, né? A Laninha aconteceria independente da ação humana. Mas a gente não pode esquecer, pessoal, também que tem uma questão um pouco política e econômica envolvida. O Brasil é um país que depende muito da produção de energia hidrelétrica. Estamos tentando variar? Com toda certeza. Principalmente depois do apagão de 2001, que a gente percebeu o quanto que o Brasil depende de hidrelétricas, a gente começou a construir pelo nosso país usinas reservas, que são espécies de termoelétricas, elas queimam carvão, gás, petróleo para gerar energia,
quando a hidrelétrica não é suficiente para abastecer o Brasil, porque a hidrelétrica, ela tem a questão do alto custo e tal, mas o custo assim que ela está pronta, ela é barata, né? Porque é água. Só que a hidrelétrica depende muito de chuva. Se chove pouco, ainda mais hoje, que as usinas mais modernas são chamadas usinas fio d'água, que elas exigem um lago artificial menor, mas em compensação armazenam menos água, então o período de seca tende a secar logo o reservatório. Então essas hidrelétricas, elas sustentam energeticamente o país. As termoelétricas, elas ficam espalhadas como se fosse uma espécie de energia reserva. Aí quando falta água, a gente coloca para queimar petróleo, carvão, etc. E é óbvio que queimar combustível fóssil é muito mais caro do que deixar a água movimentar uma turbina, percebe? Então isso vai ser passado para a gente, mercado consumidor, no nosso preço final. Por isso que a crise hídrica, ela está muito associada à crise energética. A gente não pode esquecer também, galera, que grande parte da crise hídrica, até a questão de abastecimento mesmo, está relacionada aos nossos rios serem extremamente poluídos, principalmente nas áreas metropolitanas. Eu vou dar o exemplo de São Paulo, por exemplo, que é onde eu moro, mas, pô, você pega praticamente todas as regiões metropolitanas, o esquema é o mesmo. São regiões com sítio urbano extremamente favorável. Tem muitos rios que seriam potáveis, dariam para fazer o abastecimento de água, mas como eles são objeto de despejo de esgoto, lixo, a gente é obrigado a construir reservatórios, muitas vezes artificiais, para gerar esse abastecimento. E aí, claro, pô, uma pressão demográfica super gigantesca. Tem a questão do desperdício, sim, de água. Grande parte da rede de distribuição de água tem vazamento no cano. Estima-se, galera, que menos de 50% ou próximo de 50% da quantidade de água que sai dos reservatórios é o que de fato chega no mercado consumidor, percebe? E claro, pessoal, então eu já sei. Para a gente solucionar a crise hídrica, a gente tem que parar de escovar o dente de torneira aberta, tem que parar de tomar banho de 10 minutos, tal. Cara, não estou... Ah, entendi, o Ricardo falou que tem que fazer, não falei, tá? Não estou incentivando ninguém a desperdiçar água. Pô, a água tem que ser utilizada de maneira responsável, tudo tal. Mas o uso urbano e industrial, ele é muito pequeno comparado ao uso agrícola. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda utiliza tecnologias de irrigação que elas são pouco modernas. O sistema, por exemplo, que você, mais ou menos como se fosse um estádio de futebol, né? Você deixa uma espécie de torneirinha e ela vai pingando assim para a superfície, abastecendo tudo. Isso desperdiça muita água, grande parte nem chega no solo, quando chega no solo fica uma poça que evapora, então você desperdiça muita água nesse tipo de irrigação. Como o Brasil sempre teve muita água, nunca foi um grande objeto de preocupação. Mas, pô, tecnologias mais modernas, como uma tecnologia de gotejamento, que desperdiça menos água, poderia ser melhor aproveitado. Além do que, é um pouco falacioso falar que o Brasil é um país que dispõe de muita água. Eu diria para vocês que dispõe sim, só que geralmente concentrado em espaços onde não tem uma grande concentração populacional. Pô, galera, bacia amazônica, por exemplo. Você tem muita água na superfície, muita água embaixo da superfície, ao alter do chão, percebe? Então, enfim, existe uma série de falácias que são faladas ainda por conta da nossa questão hídrica. Então, basicamente, esses são os motivos. Qual vai ser a solução, professor? De fato, não existem muitas soluções a não ser esperar e torcer muito para que chova. Pô, se tivesse um El Niño no final do ano, começo do ano que vem, seria perfeito, porque o El Niño, em geral, ele causa um pouco mais de chuvas no centro-sul, tá? Mas, possivelmente, o que o governo federal está pleiteando fazer, uma das coisas na questão energética é colocar as termoelétricas para funcionar, isso de fato está fazendo. Nos anos 2000, o governo brasileiro começou a construir hidrelétricas também na Amazônia. Jirau, Santo Antônio, Belo Monte, foram todas usinas pensadas em abastecer não necessariamente a região norte, mas suprir a demanda do centro-sul quando falta energia para o centro-sul. O Brasil hoje ele é conectado por essas redes elétricas chamadas de SIM, é o Sistema Interligado Nacional, que conecta a rede elétrica, né, por todo o nosso país. Mas a solução que está sendo pensada mais a curto prazo, pelo menos para a questão energética, além de acionar as termoelétricas, é também levar a energia do Nordeste. O Nordeste hoje, como eu falei para vocês, não sofreu tanto assim como o centro-sul do país, como o Sudeste, um pouco o Centro-Oeste e o Sul do nosso país. Então eles estão com os reservatórios parcialmente cheios. Muito possivelmente, como a pressão por energia deles não é tão grande como a do Centro-Sul, muito possivelmente deles, né, do Nordeste, não é tão grande como o Centro-Sul, então muito possivelmente a energia vai ser trazida das hidrelétricas do Nordeste para abastecimento do Centro-Sul brasileiro. Tudo bem, pessoal? Deu para entender esse contexto dessa crise hídrica, dessa crise energética? E claro, isso vai ser revertido para a gente em aumento do preço da nossa conta de luz, da nossa conta de água e, óbvio, evitar desperdiçar energia. Embora o agronegócio, setor primário da nossa economia, pecuária e mineração e agricultura sejam os principais responsáveis pelo consumo de água do Brasilzão. Beleza, pessoal? Deu para entender esse contexto? Então tá, ó. Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto e até. Beijos, abraços e